Ainda aí estão os sinais dos tempos. Mas, ao passo que os outros são os da agonia do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o século próximo verá erguer-se, porque então a nova geração estará em toda a sua força. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do século XVIII em certos pontos de vista, tanto a do 20º século será diferente do 19º em outros pontos de vista. Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. O Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque arruína os dois maiores obstáculos que a ele se opõem, a incredulidade e o fanatismo. Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos objetivos da nova geração. Por isso é como inato e no estado de intuição no coração de seus representantes. A nova era vê-lo-á, pois, aumentar e prosperar pela própria força das coisas. Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Mas daqui até lá, quantas lutas terá ainda que sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo, coisa bizarra, se dão as mãos para abatê-lo. Pressentem seu futuro e sua ruína. É por isso que o temem, porque o veem já plantar, sobre as ruínas do velho mundo egoísta, a bandeira que deve reunir todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade não há salvação, leem a sua própria condenação, porque é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo. Mostra-se a eles como as palavras fatais do festim de Baltazar. E, todavia, essa máxima deveriam bendizê-la, porque ela lhes garante de todas as represálias da parte daqueles que perseguem. Mas não, uma força cega os impele a rejeitar o que somente poderia salvá-los. Que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia? O Espiritismo sairá triunfante da luta, disso não duvideis, porque está nas leis da natureza, e por isso mesmo é imperecível. Vede por qual multidão de meios a ideia se difunde e penetra por toda parte. Crede bem que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que, à primeira vista, pareceria dever-lhe prejudicar é precisamente o que ajuda a sua propagação. Logo ver-se-á surgirem os lutadores altamente devotados entre os mais consideráveis e os mais reputados, que o apoiarão com a autoridade de seu nome e de seu exemplo, e imporão silêncio aos seus detratores, porque não se ousará mais tratá-los de loucos. Esses homens estudam no silêncio e se mostrarão quando o momento propício chegar. Até lá, é útil que se mantenham à parte. Logo também vereis as artes nele aurir como numa mina fecunda, e traduzir seus pensamentos e os horizontes que descobrem pela pintura, pela música, pela poesia e pela literatura. Foi-vos dito que haveria um dia uma arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã, e é uma grande verdade, porque os maiores gênios nele se inspirarão. Logo vereis os seus primeiros esboços, e mais tarde tomará o lugar que deve ter. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e de devotamento. Não temais os obstáculos, porque não há nenhum deles que possa entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da vossa falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes e do qual é preciso vos tornar dignos pela vossa coragem, vossa perseverança e vosso devotamento. Felizes aqueles que sucumbiram nessa luta contra a força, mas a vergonha será, no mundo dos espíritos, para aqueles que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade.
As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se deixaria ir para uma negligência funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. 27 de abril de 1866. Paris, em casa do Sr. Leymarie, médium Sr. L. Marcha gradual do Espiritismo, dissidências e entraves. Caros condiscípulos, o que é verdadeiro deve ser. Nada pode se opor à irradiação de uma verdade. Às vezes pode-se velá-la, torturá-la, fazer nela o que fazem os teredos nos diques holandeses. Mas uma verdade não é edificada sobre estaca. Ela corta o espaço, está no ar ambiente, e se pôde deslumbrar uma geração, há sempre encarnações novas, de recrutamentos da erraticidade que vêm trazer germes fecundos, outros elementos, e que sabem atrair para eles todas as grandes coisas desconhecidas. Não vos apresseis muito, amigos. Muitos dentre vós gostariam de ir a vapor e, nesse tempo de eletricidade, correr como ela. Esqueceis as leis da natureza. Gostaríeis de ir mais depressa do que o tempo. Refleti, no entanto, o quanto Deus é sábio em tudo. Os elementos que constituem o vosso planeta sofreram uma longa e laboriosa criação. Antes que pudesseis existir, foi necessário que tudo se constituísse segundo a aptidão de vossos órgãos. A matéria, os minerais fundidos e refundidos, os gases, os vegetais, pouco a pouco harmonizados e condensados, a fim de permitir a vossa eclosão sobre a terra. É a eterna lei do trabalho que não cessou de reger os seres inorgânicos, como os seres inteligentes. O Espiritismo não pode escapar a essa lei, a lei da criação. Implantado sobre um solo ingrato, é preciso que haja suas más ervas, seus maus frutos, mas também cada dia se roçam, se arrancam, se cortam os maus ramos. O terreno se surriba insensivelmente, e quando o viajor, fatigado das lutas da vida, encontrar a abundância e a paz à sombra de um fresco oásis, virá estancar a sua sede, enxugar seus suores, nesse reino lenta e sabiamente preparado. Ali o Rei é Deus, esse dispensador generoso, esse igualitário judicioso, que sabe bem que o trajeto a seguir é doloroso, mas fecundo, penoso, mas necessário. O espírito formado na escola do trabalho, dela sai mais forte e mais apto para as grandes coisas. Aos desfalecidos ele diz, coragem, e como esperança suprema, deixa entrever, mesmo aos mais ingratos, um ponto de atraso, ponto salutar, caminho demarcado pelas reencarnações. Ride das vãs declamações. Deixai falar os dissidentes, berrar aqueles que não podem se consolar por não serem os primeiros. Todo esse pequeno ruído não impedirá o Espiritismo de fazer invariavelmente o seu caminho. É uma verdade, e como um rio, toda verdade deve seguir o seu curso. 16 de agosto de 1867. Sociedade de Paris. Médium Sr. M. em sonambulismo. Publicações Espíritas. Nota: o Sr. L. acabava de anunciar que se propunha a mandar fazer obras espíritas que venderia a preços fabulosamente reduzidos. Foi a esse respeito que o Sr. Morim disse o que se segue durante o seu sono. Os espíritas são numerosos hoje, mas muitos não compreendem ainda a importância eminentemente moralizadora e emancipadora do espiritismo. O núcleo que sempre seguiu o bom caminho continua a sua caminhada lenta, mas segura. Afasta-se de todos os partidários e se ocupa daqueles que deixa no caminho. Infelizmente, mesmo entre os membros que formam o núcleo fiel, há os que veem tudo belo nos outros como nele,
e fácil e benevolentemente, se deixam prender pelas aparências e vão se ligar ao engodo de seus inimigos, de uma personalidade que diz se despojar, dar seu sangue, seu bem, sua inteligência para o triunfo da ideia. Pois bem, relede a comunicação que acabara de escrever, e vereis que entre certos indivíduos tais sacrifícios não podem ser feitos sem dissimulação. É necessário desconfiar dos devotamentos e das generosidades sem utilidade, como da veracidade das pessoas que dizem não mentir jamais. Pretender dar uma coisa a preços impossíveis, sem nisso perder, é uma astúcia de profissão. Fazer mais ainda, dar por nada, supostamente pelo excesso de zelo a título de prêmio, todos os elementos de uma doutrina sublime, é o sublime da hipocrisia. Espíritas, guardai-vos. 16 de agosto de 1867. Sociedade de Paris. Médium Sr. D. Acontecimentos. 13. A sociedade em geral, dizendo melhor, a reunião de seres tanto encarnados quanto desencarnados que compõem a população flutuante de um mundo, em uma palavra, de uma humanidade, não é outra coisa senão uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a idade mais avançada. E do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais que incumbem mais particularmente a certos períodos da vida, a humanidade tem as suas doenças de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. É uma dessas grandes épocas que termina um período e que começa outro, a que vos é dado assistir, participando ao mesmo tempo das coisas do passado e das do futuro, sistemas que desmoronam e as verdades que se fundam. Tende cuidado, meus amigos, de vos colocar do lado da solidez, do progresso e da lógica, se não quereis ser arrastados à deriva. E abandonar os palácios suntuosos quanto à aparência, mas vacilante pela base e que enterrarão logo sob as suas ruínas os infelizes, bastante insensatos para não quererem dele sair, apesar das advertências de toda a natureza que lhes são prodigalizadas. Todas as frontes se ensombrecem, e calma aparente da qual gozais não serve senão para acumular maior número de elementos destruidores. Algumas vezes a tempestade que destrói o fruto dos suores de um ano está precedida de precursores que permitem tomar as precauções necessárias para evitar, tanto quanto possível, a devastação. Desta vez isso não será assim. O céu sombrio parecerá se iluminar, as nuvens fugirão, depois, de repente, todos os furores, por muito tempo comprimidos, se desencadearão com uma violência inaudita. Infelizes aqueles que não terão se preparado um abrigo. Infelizes os fanfarrões que irão ao perigo com o braço desarmado e o peito descoberto. Infelizes aqueles que afrontarão o perigo com a taça na mão. Que decepção terrível os espera! A taça sustentada pela mão não irá alcançar seus lábios, que serão feridos. À obra, pois, espíritas, e não esqueçais que deveis ser todo prudência e todo providência. Tendes um escudo, sabei dele se servir. Uma âncora de salvação, não a negligencieis. 9 de setembro de 1867. Ségor, Sessão íntima, Médium Sr. D. Comunicação espontânea. Minha nova obra sobre a Gênese. 2 palavras primeiro para a obra que está em trabalho. Como dissemos muitas vezes, é urgente pô-la em execução sem atraso e apressar o mais possível a sua publicação. É necessário que a primeira impressão seja produzida sobre os espíritos quando o conflito europeu estourar. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar a atenção das obras puramente filosóficas,
e como esta obra está chamada a desempenhar o seu papel na elaboração que se prepara, não é preciso deixar de apresentá-la em tempo oportuno. Entretanto, não seria necessário, não mais para isso, restringir-lhe os desenvolvimentos. Dai-lhe toda a amplitude desejável. Cada pequena parte tem o seu peso na balança da ação, numa época tão decisiva quanto essa, e não é preciso nada negligenciar, não mais na ordem material do que na ordem moral. Pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião é pouca coisa perto da satisfação daqueles a quem ela está chamada a transformar. O que me alegra, sobretudo, são suas consequências sobre as massas, tanto do espaço quanto da terra. Pergunta: se nada vier embaraçá-la, a obra poderá aparecer em dezembro. Prevedes obstáculos? Resposta: não prevejo nada de dificuldades insuperáveis. A vossa saúde seria o principal, é por isso que vos aconselhamos, sem cessar, para não negligenciá-la. Quanto aos obstáculos exteriores, não presinto nada de sério neles. Dr. D. 22 de fevereiro de 1868. Comunicação particular, médium Sr. D. A Gênese. Em seguida há uma comunicação do Dr. Demelry em que me dá sábios conselhos sobre as modificações a levar ao livro da Gênese, quando de sua reimpressão, da qual me convidou a me ocupar sem atraso, disse-lhe: a venda tão rápida até aqui se acalmará sem dúvida. É o efeito do primeiro momento. Creio, pois, que a quarta e a quinta edições terão mais tempo para se esgotarem. No entanto, como é necessário um certo tempo para a revisão e a reimpressão, importa não ser pego inesperadamente. Poderíeis me dizer, aproximadamente, quanto tenho de tempo diante de mim para agir em consequência? Resposta: é um trabalho sério essa revisão, e vos convido a não esperar muito tempo para empreendê-la. É melhor que estejais pronto antes da hora do que se deve esperar depois de vós. Sobretudo, não vos apresseis. Apesar da contradição aparente de minhas palavras, me compreendeis sem dúvida. Colocai-vos prontamente à obra, mas não atendes continuamente por muito tempo. Tomai vosso tempo. As ideias serão mais límpidas, e o corpo com isso ganhará, fatigando-se menos. É necessário, no entanto, vos esperar um escoamento rápido. Quando vos dissemos que esse livro seria um sucesso entre os vossos sucessos, entendíamos ao mesmo tempo um sucesso filosófico e material. Como vedes, nossas previsões eram justas. Ficai pronto a toda hora. Isso será mais rápido do que o supondes. Nota: numa comunicação de 18